Pronto. Agora sim. Oi, de novo. Problemas técnicos, É né? verdade. Essa tecnologia às vezes deixa a gente na mão. Eu tô falando Mas aqui. voltei, tô aqui. Ótimo. Eu tava falando aqui que toda quinta eu faço live nesse mesmo horário. E se você faz também, já comunica o pessoal aqui, viu? Qualquer Então, programação também. isso. Por enquanto eu não tenho ainda uma programação de lives, mas logo logo estarei aí com uma programação, né? Depois eu comento um pouquinho assim sobre os cursos que eu tenho, né? Mas acho que vamos já entrar aí no assunto para a galera que já esperou eu entrar de novo, né? Então eu acho que a Sim, gente sim. pode já começar a falar mesmo o tema, o que traz aí o pessoal para nos assistir hoje. Então, eu sou Olha, nutricionista com foco em nutrição infantil, né? Na verdade, assim, o meu trabalho é ajudar as famílias, então, a encontrarem paz nas refeições, né? Tornar esse momento da refeição mais tranquilo, mais divertido, mais leve, porque a gente sabe que muitas vezes, assim, a gente espera, né, que as refeições sejam momentos tranquilos e muitas vezes não é, né? Às vezes a gente tem que ficar exigindo da criança, né? Às vezes a gente fica ali é, nervosa com aquela situação, assim, a gente quer ver o nosso filho bem nutrido e a gente, na melhor das intenções, a gente acaba fazendo algumas situações que mais pioram do que ajudam, né? Então, assim, às vezes a gente fica nervosa que a criança não para quieta na mesa e a gente tem aquela expectativa de que ela sente tranquila, igual a gente, né? Um ritual todo, de sentar, comer, aproveitar, e nem sempre assim. Às vezes a criança está lá em outro ritmo e a gente quer, né? A gente espera dela uma coisa e às vezes o próprio desenvolvimento dela, né? A fase de desenvolvimento dela não comporta essa nossa expectativa. Então, eu trabalho muito com essa questão assim de a gente entender o desenvolvimento infantil para a gente poder ajudar essa criança a ter uma boa refeição, né? Então, a família toda ter, assim, um momento tranquilo na hora das refeições. Então, o que, né, a chave de tudo, assim, é a gente realmente entender as fases de desenvolvimento, né? Para a gente saber o que sim. esperar em cada fase. Sim, sim. Então, o tema hoje é filho bem nutrido, mamãe feliz. Como ter uma tranquilidade nas refeições das crianças, das nossas crianças. E, em especial, eu quero dizer aqui que eu não atendo hoje criança, já atendi há alguns anos, né? Durante 5 anos atendi todo o público, mas hoje, em especial, eu não atendo criança. Então, se alguma mamãe tiver, eu sempre passo para a Rafa. Tenho outras amigas também, a gente sempre indica, em especial, né? As nutris que cuidam dos nossos bebês. Então, hoje especial é para vocês. Rafinha tem toda a liberdade, certo, para falar. Obrigada. E os tópicos, deixa eu só passar aqui os tópicos antes de você começar, Rafa. Eu coloquei até lá no Instagram também. Então, o que esperar em cada fase de desenvolvimento das crianças em relação à alimentação? Como aproveitar as características de cada fase para trazer tranquilidades nas refeições, né? Como lidar nas situações desafia- desafiadoras, usando a disciplina positiva e que tipo de estratégias usar para refeições mais tranquilas e melhorar a alimentação dos nossos pequeninos. Então, se você quiser, fique à vontade para falar em ordem, Rafa, ou em tópicos, enfim. E aí, no final, a gente fala sobre as estratégias, viu? Beleza. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, assim, quando a gente está falando em alimentação infantil, é a gente não desassociar a criança do ritmo familiar, né? A criança, ela é um ser que precisa ser integrado na família.
Então tem que ser um conjunto. Muitas vezes, assim, eu recebo mães que falam assim, meu filho está com problema alimentar. E daí, quando a gente começa a pensar um pouquinho, né, ou vem as queixas assim, meu filho é muito difícil para comer, né, ai, nossa, eu passo um trabalhão, assim, que meu filho não quer comer, ou é muito difícil de ele sentar na cadeira e querer comer. Aí a gente começa a pensar, assim, em todo o contexto familiar. E a gente percebe que, às vezes, o ajuste, a gente não precisa focar tanto na criança, mas sim na alimentação da família, né? Então, como que a família está lidando com esse momento da alimentação? E por isso que não dá para a gente desassociar. A criança, ela é um ser, é um indivíduo, né? Que é tão importante quanto todos os outros membros da família. A gente não pode deixar de entender, entender as necessidades da criança e trazer ela também para as tomadas de decisão. Então, quando eu falo assim, para as tomadas de decisão, né? Então a criança vai mandar na família, como que funciona isso, né? Não é assim que funciona. Não é a criança manda ou o adulto manda e a criança obedece. Não, né? A disciplina positiva, ela traz muito essa questão do respeito, né? De entender as características, as individualidades e sempre agir com firmeza e gentileza. Nem ser muito autoritário, falando dos pais, né, dos cuidadores, então nem ser aquele extremo autoritário que manda e que a criança só pode fazer aquilo que a gente manda, né, e nem tão permissivo no sentido de deixar a criança comandar, né, a criança é o rei da casa. A disciplina positiva na alimentação, ela vem na alimentação e todo o contexto, né, da vida, assim, ela vem para trazer um equilíbrio, para a gente ficar no meio termo, para a gente exercer a nossa autoridade, a nossa responsabilidade como pais, que a nossa responsabilidade é fornecer uma alimentação segura, né, fornecer opções que sejam saudáveis, que sejam importantes para a criança, entender o desenvolvimento dela, mas quem vai decidir se vai comer ou não é a criança. A gente não tem como forçar a criança a comer, né? E é assim, a disciplina positiva, ela vem realmente assim, nesse caminho do meio, né? Então, a gente entender todo o contexto. Então, assim, a gente saber o que esperar da criança em cada fase do desenvolvimento vai facilitar muito para a gente. Porque, assim, quando a gente está com uma expectativa muito alta, por exemplo, quando entra lá na introdução alimentar, né? A criança estava até então mamando no peito ou recebendo a fórmula infantil, e daí chegou lá os 6 meses, entrou na época ali para ela entrar na introdução alimentar mesmo, né? Começar a comer as comidinhas. E daí, se a gente vai com uma expectativa de que a criança já vai sair comendo, né? A gente vai preparar a comidinha com todo carinho e achar que ela, de primeira, já vai comer um monte, a gente vai acabar se frustrando. Porque Verdade. não é o momento, né? A criança, na introdução alimentar, ela está simplesmente conhecendo os alimentos. É tudo muito novidade para ela. E se a gente não propicia um ambiente tranquilo, se a gente não está se sentindo segura também, né, para passar essa segurança para a criança, a gente acaba, sabe, perdendo, assim, metendo os pés pelas mãos, né? A gente se Sim. frustra porque a gente acha, a gente cria uma expectativa que não vai ser a realidade, né? Então, se a gente entende que, por exemplo, nessa fase ali dos 6 meses até 1 aninho de idade, o leite continua sendo a principal fonte de nutrientes, né? Se a gente entender que essa fase é o momento onde a criança está conhecendo os alimentos, ela está explorando novas texturas, novos sabores, para ela tudo é novidade, ela não sabe ainda Tudo. que a comida é feita para matar fome. Se a gente entender isso, as coisas já começam a ficar mais leves, né? E daí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai vendo que ela vai tendo características diferentes. Então, ali nos 6 meses, o que a gente pode esperar da criança nesse momento?
que ela vai estar conhecendo, ela vai estar explorando. Então, a nossa função como pais é fornecer uma alimentação variada, né? O mais variado possível dentro das opções naturais e saudáveis, né? Então, a família toda, ela acaba mudando muito a sua alimentação. É muito fantástico ver, né? As famílias que eu acompanho, assim, é muito legal ver que toda a família acaba modificando seus hábitos alimentares, porque a criança, Verdade. ela aprende por experiência, mas ela aprende muito por observação também. E daí entra mais, né? Entra novamente aquele esquema de a gente entender qual que é o nosso papel aí na alimentação infantil, na alimentação dos nossos filhos, né? Então, o nosso papel é, além de fornecer uma alimentação segura, é a gente dar o exemplo, é a gente ensinar a criança a comer. E como é que a gente ensina, né? A gente precisa conhecer as características da criança, as características de cada idade, e a gente precisa dar o exemplo. Não adianta você querer exigir do seu filho que ele coma bem, que ele coma fruta e verdura todos os dias, se você não come fruta e verdura todos os dias, né? Ou na maioria aí das suas refeições. Ah, eu quero que meu filho coma 3 frutas no dia. E a gente vai olhar lá a alimentação da família. Ah, eles não comem nenhuma fruta, né? Então, assim, a gente precisa fornecer o exemplo também, né? Então, ali, na introdução alimentar, a gente está nesse esquema ali de ensinar a criança a comer. E a introdução alimentar, ela vai na fase da criança dos 6 meses até os 2 anos de idade. Então, olha só, é 1 ano e meio que a gente tem uma janela de oportunidades fantástica. E quanto mais sabores diferentes a gente oferecer para a criança naquele momento, mais fácil vai se tornar a aceitação dessa criança futuramente. Porque o que acontece, né? Quando a criança... Se tu quiser me interromper, me questionar alguma coisa, fica à vontade, tá, Zama? Às vezes eu engreno aqui e saio falando Certo, igual Rafa. uma louca. Mas tu, por Bem, favor, tá? Me avisa. Se alguém se tiver tiver alguma dúvidas aí, pode ir pergunta, colocando no chat também. pronto. Aí eu anoto aqui, se tiver alguma pergunta, aí te falo. Ótimo. Beleza. Então, assim, né? A criança ali dos 6 meses, então, chega a 1 aninho de idade, a criança, ela começa já a mudar. Então, a gente precisa entender o desenvolvimento dela. Muda muito rápido. Dos 6 aos 9 meses já muda. Mas quando a criança chega a 1 ano, nossa, ela começa a querer andar, né? Ela começa a dar os primeiros passinhos. Ela começa a querer falar. Então, assim, é muita mudança na cabecinha da criança. O desenvolvimento dela é muito rápido. E daí chega nesse momento, a criança começa a não se interessar mais muito pela comida. Antes, o que era novidade, que ela gostava de passar no cabelo, de jogar no chão para ver como é que funcionava, né? E se a gente... depois eu volto a falar mais nisso, assim. Se a gente age errado nessa hora, a gente também acaba prejudicando. Mas, enfim, falando ali, a criança Verdade. chegou a 1 aninho de idade, né? Num aninho de idade, o apetite da criança cai drasticamente. Isso acontece porque o ritmo de crescimento, né, o desenvolvimento fisiológico, então, o corpinho dessa criança, ritmo de crescimento, ele desacelera muito, né? Aonde ela vinha crescendo, ganhando peso, né, triplicando ali, ela triplicou de peso desde a hora que ela nasceu até 1 aninho de idade, ela triplica de peso, de tamanho. Chega 1 ano de idade, esse crescimento dá uma estacionada. E daí as mães vêm apavoradas. Ai, meu filho comia um monte, agora não tá querendo comer. E daí começa a forçar a criança a comer, né? Começa a exigir uma coisa que o corpinho dela não tá mais precisando de tanta energia, não tá precisando mais de tanta caloria mesmo, sabe? De tantos nutrientes. A necessidade nutricional da criança de 1 aninho, ela cai bastante. E daí, se a gente age errado nessa hora, né, a gente vai causar prejuízos lá na frente. Então, assim, se a gente entende isso,
né? Se a gente sabe que quando chega um ano de idade cai o apetite, se a gente, né, tem essa consciência, a gente vai entender e vai estar mais tranquilo, né? Então eu vou saber assim, não, olha, nessa fase meu filho vai precisar de menos energia, então eu não vou exigir que ele coma muito. Não vou ficar desesperada também se ele não comer o quanto eu acho que ele deve comer, né? Então a gente precisa muito perceber os sinais que a criança nos dá, isso em todas as idades, mas principalmente ali na fase da introdução alimentar, entender esses sinais, porque a criança ainda não sabe falar, né? Ela não sabe dizer assim, ah, eu estou satisfeita ou eu não quero mais. Ela dá sinais com o corpo. E se a gente não está atento a isso, a gente ultrapassa esses sinais. E a gente se frustra. Aí a gente acha que a refeição é um estresse, né? Então, outra coisa aí na fase de introdução alimentar que a gente deve entender, né? Ficar tranquila com isso é assim, saber que a criança está explorando os alimentos. Se ela joga no chão, não, ela não está fazendo isso para te desafiar. Às vezes as mães vêm e me questionam assim, ai, mas olha, mas parece que ele olha no meu olho, e o meu filho fazia isso, olhava bem no fundo do meu olho, pegava assim a comida na mão, e sabe assim, ó, abria a mão e puf, jogava no chão. Ai, olha, Ah, sobe uma coisa na gente, parece, bem né? isso. Assim, dá uma impressão que a criança está fazendo aquilo para desafiar. E na verdade, não. Ó, Se a gente olhar com. Se a gente querer entrar numa disputa de poder, não vai dar não certo. dá certo. Aí a gente vai ficar naquela, ai Nunca. meu Deus do céu, jogou no chão, e daí já vai, já grita e acha aquilo um absurdo. Quando na verdade isso faz parte do aprendizado. A criança, ela ainda não sabe que aquilo ali é de comer, então ela vai pegar na mão, vai amassar, vai jogar no chão para saber que barulho que faz, como ela faz com qualquer brinquedo que ela tem, né? Nessa fase. A criança tá brincando, aí ela bate na cadeira, bate não sei o quê, joga para cima. Então, é uma fase de exploração. E nesse momento a gente precisa favorecer isso para ela, né? Então, assim, ah, ela jogou no chão, não é que tu vai deixar e falar, ah, não, é da fase, então tá, então deixa ela jogar no chão mesmo. Não, a gente vai tá aprendendo a lidar com aquele alimento. Então a gente vai falar, filho, isso aqui é pra gente comer. E daí você vai comer na frente dela. Você vai mostrar, você vai ser o exemplo dela, porque ela aprende por observação. Então você mostra, olha só, isso aqui a gente coloca na boca. Vamos sentir o gostinho, vamos sentir, vamos ver se faz barulhinho na nossa boca. E daí você vai, sabe, lidando de uma forma gentil, com firmeza, né? Porque não adianta tu achar assim, ai, ele jogou no chão, que bonitinho, sabe? Não Deixar adianta. ele fazer isso muitas e muitas vezes. Não, é um momento de aprendizado. Então você precisa atuar ali, né? A sua função é para ensinar mesmo como lidar nessa situação, né? Como fazer. Então, é por isso que é tão importante, e eu bato nessa tecla tanto, de que a gente precisa entender o desenvolvimento da criança para a gente saber como lidar em cada fase. Então, né, passada essa primeira partezinha ali da introdução alimentar, aí a criança chegou num aninho de idade, ritmo de crescimento dela cai, ela vai se interessar menos pela comida. Mas ela ainda está na fase de introdução alimentar, vai até os 2 anos de idade. Então, nessa fase que ela vai estar aprendendo tudo, né, sobre a alimentação. E a gente precisa fornecer para ela a maior parte, assim, maior leque de experiências possíveis de uma forma saudável, de uma forma que a gente quer criar as conexões neurais e, assim, para a criança ela desenvolver, né, de uma forma saudável, a gente tem aquela janela de oportunidade. Então, o que a gente conseguir fornecer para ela de nutrientes, de alimentos diferentes, de experiências diferentes, ela vai carregar isso para o resto da vida dela. A gente tem essa fase ali super importante
e a gente consegue mudar a questão do corpo dela mesmo, sabe? De como que as conexões cerebrais que ela forma nesses 2 anos de idade, ela vai levar isso para o resto da vida. Então, a gente precisa usar essa janela de oportunidades, né? E não só fornecer alimentos nutritivos, mas experiências positivas na hora da alimentação. Se a gente força a criança, ou se a gente discute na hora da refeição, né? Se a gente traz assim, uma carga ruim na hora da refeição, a criança ela vai associando que comer não é bom. Não, Que é cada bom, é vez que eu vou verdade. sentar, sabe, cada vez que eu vou sentar lá no cadeirão, minha mãe fica exigindo que eu coma um monte, ou fica assim, me olhando. Estressado. Olha só, né? Já parou pra pensar assim, ó, se você, como adulto, tivesse alguém te olhando da forma como tu olha pra criança, esperando que ela coma, né? Tu fica assim, vamos, come, coloca na boca, É vai. tenso. Já parou pra pensar, né? Alguém faz É isso com tenso. adulto? Não Né? A gente mesmo. não faz isso com adulto. E por que que a gente faz isso com a criança? Né? Aí quando a gente tem relatos assim de que, nossa, é um momento de estresse total, às vezes são reajustes da maneira como a gente está lidando, né? Do que a gente espera nesse momento. Então, assim, depois que a criança chegou nos 2 anos de idade, que daí é tão conhecido, tem, né, tem a fase ali que é chamada, que eu acho, não acho legal essa nomenclatura, mas é muito conhecido, que falam que é o Terrible Two, como se fosse, assim, os terríveis 2 anos. E, na verdade, a gente precisa olhar por um outro parâmetro, são os incríveis 2 anos de idade. Quando a criança chega nos 2 anos de idade, ela tá assim, ó, a consciência dela chegou ao mundo. Então é nesse momento que ela vai começar a expressar os sentimentos dela, ela vai começar a enxergar que ela é um ser separado da mãe dele, né? Da mãe. Até então, era uma simbiose muito grande. Então, assim, a criança ela se enxerga como um anexo da mãe, assim. E quando chega os 2 anos de idade, a gente fala que é a chegada do eu. A criança começa até a se autonominar, né? Então, ela começa a falar eu. Quando ela fala isso, é uma mudança gigantesca de habilidades cognitivas, habilidades psicomotoras, e na alimentação, isso é muito incrível porque ela começa a ver que ela consegue expressar o que ela gosta, o que ela não gosta. E daí, às vezes, ela expressa de um jeito que se a gente olhar e não entender que ela faz isso dessa forma, a gente acha que é mais desafiador ainda. Porque daí ela começa a dizer não para tudo. Filho, quer comer banana? Não. Vamos comer arroz? Não. Não. Vamos sentar na cadeira? Brócolis. Não. Não. Então assim, ó, mesmo, é aquele alimento que tu sabe que a criança gosta, ela começa a dizer não. Isso porque, se a Rafa, gente for entender, pode falar. é como se nesses 2 anos a criança começasse a entender a sua própria identidade, é mais ou menos assim? Exatamente isso. Então a criança ela começa a entender que ela é um ser separado da mãe e que ela tem as próprias vontades. E uma forma de ela expressar isso, né, é ela dizer esse não. Que, não, peraí, eu não quero o que tu tá me dizendo, né? Eu quero decidir. Então, por mais que, assim, por exemplo, né, meu filho sempre gostou muito de banana. Aí eu ofereço para ele banana e ele diz que não. Mas se eu ofereço de uma forma diferente, ao invés de eu perguntar, filho, você quer banana? E ele vai na hora, na hora. O meu filho mais novo, ele tem 2 anos e meio. Na hora, ele fala para mim, não. Não. Mas se eu falo para ele assim, filho, você quer laranja ou você quer banana? Aí ele fala, eu quero banana. Mas é Olha assim, só, ó, é gente, prestem incrível. atenção.
Olha a diferença E isso, de colocar duas opções para escolha. Interessantíssimo. isso faz toda a diferença. Porque se eu ficasse naquela de, mas come, tu gosta da banana, filho. Mas olha só, é uma coisa que tu sempre gostou. E se eu ficar nessa, ficar, ele vai continuar dizendo não, por mais que ele queira a banana. Entende? Porque é Hum, uma forma de ele dizer assim, maravilha. não, deixa eu decidir, sabe? E daí, quando a gente traz essas duas opções, a criança acaba escolhendo. Uma banana e uma bolacha, um biscoito, ele vai optar pelo biscoito, entende? Então, assim, eu preciso dar opções saudáveis também. Não adianta eu dar qualquer opção, né? Porque senão a gente fica naquela assim, ah, também, nossa, nessa idade, meu filho, introdução alimentar comia de tudo. E agora ele começou a rejeitar tudo. Né? É muito comum acontecer a fase de recusa alimentar, e daí a gente fica com os cabelos em pé, porque é complicada essa fase. Que a criança passa a rejeitar tudo. Mas às vezes a gente mudando essa forma de a gente oferecer já ajuda bastante. Só que assim, né? Verdade. Essas estratégias que eu estou trazendo não são milagrosas. Não é que funciona sempre, todas as vezes. Não, vai ter vezes que não vai funcionar. Vai ter vezes que eu vou fazer, ah, você quer a laranja ou quer a banana, e ele vai se jogar no chão, e não, eu não quero. E é aquela coisa. Aí eu ofereço de outra forma. Ofereço para ele autonomia, porque vai chegando os 2, 3 anos, a criança vai criando uma autonomia. Então eu mostro para ele, né, filho, é, vamos descascar a banana aqui junto com a mamãe? Aí você mostra como descasca a banana, pede para ele descascar junto, né? Ou traz ele para cozinhar junto, né? Nessa fase que começam as recusas alimentares, a gente Isso é trazer a ótimo. criança para participar do preparo, isso ajuda bastante. A criança se sente útil. E a criança, assim, ó, É verdade. o objetivo de toda criança, de todo ser humano, na verdade, é ser aceito e amado. Quem é que não gosta de ser aceito e amado, né? Quem é que não acha Sim, sim. importante isso? Por mais que a gente tenha, a gente fala tanto, né, de ter o amor próprio e tudo mais, mas a gente sempre busca uma aceitação. E a criança vai buscar aceitação nas pessoas que ela mais confia, que é o pai, a mãe, os Verdade. cuidadores que estão ali, os avós que estão mais próximos, né? As pessoas que estão exercendo o papel de educar, de cuidar, né? Então, É verdade, Rafa. ela, a intenção dela é ser amada. Ela não vai fazer nada para te desafiar. Ela não começa a recusar alimentos porque ela vai, sabe? Não, não é isso. Só que às vezes ela age de uma forma, e dependendo da forma como a gente reage, ela interpreta isso diferente. E a disciplina positiva ela traz muito isso, que são ali as ações equivocadas, os objetivos equivocados. Né? Tem o livro da Jane Nelson, que é uma das precursoras aí dos estudos em disciplina positiva, ela traz muito, assim, existem 4 objetivos equivocados, né, de a criança, ela age de uma forma equivocada mesmo, diferente, ela age achando que vai ser, ela age dessa forma porque ela acha que assim ela é bem aceita, e a gente enxerga isso como um desafio ou como um aborrecimento, né? A gente acha assim, ou a gente acha que a criança é incapaz de fazer, e daí a gente faz tudo por ela, né? Ai, não, meu filho não sabe usar o garfo, eu preciso sempre ajudar ele. Você deu oportunidade para ele aprender? Você mostrou para ele como faz? Porque às vezes tu acha assim, tu fica frustrado, né? Ai, toda vez eu tenho que ir lá, tenho que picar tudo pro meu filho, tem que. Ai, olha, e a gente vai se cansando, vai, sabe, vai minando a nossa energia. Ainda mais agora em época de É, pandemia, que a gente está muito com a criança em casa, né? é o Muitas processo escolas aí não. educacional, né, Rafa?
Às vezes Exatamente, a atrasa criança aqui, ó, ela fala. aprende a comer. Isso, então, assim, esse processo é importantíssimo, essa abordagem, né, do ensino, do desenvolvimento da criança. Então, é importante olhar como um todo, ter um olhar holístico, como saber cuidar, primeiramente, né, se autocuidar, a mãe ou o responsável pela criança está em plena conexão com a mesma, e mesmo que em um dia, em um momento não esteja muito bem, mas fazer de tudo, principalmente nas refeições, de tentar esquecer um pouco, guardar aquele sentimento, aquela emoção no momento e estar ali, naquele momento, aqui, agora, e pensar, não, é importante esse momento. Primeiro, fazer o prato, tem muitas mães, eu já vi na prática, muitas mães comer primeiro e depois dar a comida ao filho. Isso é erradíssimo, né, Rafa? Rafa pode até falar depois. Sim. Então, assim, é importante colocar ou dar a comida, ter aquele momento, como a fruta antes, e aí ter aquele momento com seu filho, pausadamente, com maior paciência, com brincadeiras, porque é importante o filho, a filha, entender nesse processo educacional e envolver todos os sentidos, a visão, o olfato, né, o sabor, sentir o sabor de cada alimento, porque é uma novidade, como a Rafa falou. Então, as cores, é importantíssimo falar das cores, porque as cores são atrativas. Então, imagina, a Rafa falou sobre cozinhar junto com a criança. Então, de repente, cortar a fruta ali de uma maneira, estratégia, fazer um desenho, né? Ensinar a criança a fazer aquele desenho com brócolis, uma árvore, enfim, fazer uma lua, um sol, uma estrela com alguma fruta. Então, isso vai ser atrativo. Sempre colocar cores, né, no prato, saladas, para ser algo bem, bem conectado, né? Então, se conectar nesse momento. Então, é importante isso. E não trazer, como a Rafa falou, um ambiente, uma energia estressante, uma energia pesada, porque ali ele vai crescer naquilo, que a comida é um momento estressante, é um momento negativo. Então, precisa ter um grande preparo. Então, se você quer ter filho, se você tem filho, se você escolheu essa vivência, né, Rafa? Então, é preciso ter essa atenção. Parar tudo no momento da refeição, meia hora antes, comer uma fruta e ter aquela paciência. Bem interessante, né? É extremamente assim. É, E se cuidar antes, pensar, refletir, se cuidar, aquele todo autocuidado, né? No contexto em geral, né? É a visão holística, a visão como um todo, né? Conectar a criança a você. Rafa? essa questão de primeiro a gente é aquela velha história ali de quando o avião tá caindo, a gente coloca a nossa máscara primeiro antes de ajudar a criança, né? É exatamente isso que a gente precisa fazer. Se a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente acaba qualquer coisinha que a criança faça que fuja um pouco do que tu espera, tu reage de um jeito muito drástico. Porque tu já não tá bem contigo mesma, né? Assim, qualquer coisa, assim, poxa, é incrível, assim, como a pandemia trouxe o nosso estresse, né, lá nos limites. Então, assim, por mais Sim. que a mãe seja super paciente, eu sou, assim, super paciente com os meus filhos e tudo mais, mas tinha momentos, ainda tem, né, momentos que, assim, que eu tô estressada, que eu tô preocupada com alguma coisa, e que daí a mínima coisa que eles façam, ai, parece que eu vou explodir, assim. Então, essa questão de a mãe se autocuidar, e a gente tá aí chegando no Dia das Mães, né? Da mãe ter um momento de conexão com ela mesma, de ela parar, né? Para ali, nem que seja 5 minutinhos. Às vezes a gente não consegue nem ir no banheiro sozinha, a criança tá lá pedindo para ir junto. Mas, no momento que ela dormiu, ou, sabe, ou pede, se puder pedir para o marido, ou para uma avó, ou para alguém que esteja próximo, né? Ou nem que seja, sabe? Coloca a criança 5 minutinhos para ela assistir um videozinho, mas para você parar, fazer uma respiração, entrar em conexão contigo mesma, para depois
né? Se tu tá num momento de estresse muito grande, para depois sim tu ir e preparar a comida ou de servir a comida, isso também faz toda a diferença. Porque daí a gente vai estar suprido de energia para a gente, para daí a gente passar uma energia boa para a criança também, né? Porque senão é aquele estresse, a criança tá fazendo barulho, daí tu já tá estressado, aí tudo vira guerra na hora da refeição. Aí qualquer coisa, sabe? Ah, a criança olhou torto, tu já olha torto também, e daí entra naquela disputa e, sabe? E fica aquela coisa ruim, aquela energia ruim, né? Então, essa questão que tu falou de a gente, da mãe se conectar consigo mesma, né? E usar as cores a favor ali, eu acho muito legal essa visão holística de como as cores influenciam, né? Então, assim, de repente, colocar uma toalha de uma cor diferente, isso já vai chamar a atenção da criança, sabe? Ou ter um copo de cor diferente, uma xícara diferente ali naquele momento, a criança já vai, nossa, que legal! É incrível como a cor tem esse poder, né? E de montar pratos coloridos. Os conjuntinhos dos pratos, com desenhos, enfim. É bem legal. Isso, e assim, quando a criança, ali falando ainda de fases de desenvolvimento da criança, né? Quando a criança atinge cerca dos 3 anos, dos 3 aos 6 anos, a criança está na fase imaginativa, na fase lúdica. Tudo para ela inventa história, sabe? Ela pega qualquer objeto e aquilo para ela entra numa viagem, sabe? Aquilo ali para ela é um outro mundo. E a gente enxerga com a visão de adulto, a gente não entende. Às vezes a gente acha que criança, que besteira, não sei o quê. Mas se a gente tenta, né? A gente não consegue entrar no mundo dela porque o mundo da criança é muito fantástico, né? Infelizmente a gente vai criando cascas na gente e a gente vai se afastando dessa ludicidade, dessa mágica que é a infância, né? Infelizmente a gente perde isso. Mas se a gente fazer um esforcinho de tentar, pelo menos entender que ela está nessa fase, e a gente trazer isso para a alimentação também, a gente só tem a ganhar com isso. Então, assim, a gente inventar que o brócolis é uma arvorezinha, ou que pegar, sei lá, né, o próprio exemplo do brócolis ali, inventar que ele é um pincel, e daí a gente prepara um molhinho, ou o próprio azeite de oliva. Vamos usar o brócolis para pintar esse prato, sabe? Ao invés de ficar assim, come brócolis, vai, por que você não come esse brócolis? Tem que comer! É tão sutil o que a gente pode fazer, não nos exige muito. Exige de a gente entender, e por isso que é importante a gente estudar sobre o desenvolvimento infantil, ou procurar profissionais que entendam sobre isso e possam te passar orientações. Eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Porque às vezes, assim, a gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia. A gente trabalha fora, ou não, né? Ou tá fazendo home office. Aí tu tem que cuidar de casa, tem que cuidar, se estressa no trabalho. Aí tu tem que dar atenção pro marido, tu exerce vários papéis, né? A gente não é só mãe, como se só fosse mãe era pouca coisa. Mas assim, a gente exerce todos esses outros papéis, né? E se a gente não tiver profissionais, pelo menos assim, se a gente não consegue parar para estudar, né? Porque isso exige tempo pra caramba, né? A gente entender sobre desenvolvimento infantil. Então, se a gente não consegue ir atrás sozinho, vamos procurar profissionais que nos ajudem nisso, né? E aí que eu entro, né? Para ajudar aí as famílias a entenderem, a verem de uma outra forma. Então, usar essa parte ali dos 3 aos 6 anos, onde a imaginação tá assim, a flor da pele, né? A criança tá num mundo lúdico. Então, a gente pode usar muitas histórias, né? Inventa história, não precisa ser coisa muito elaborada. Não, mas inventa história. Traz ela para a cozinha junto contigo. Pede para ela inventar uma história. Gente, eles têm uma criatividade fantástica. Então, assim, o meu filho mais novo tem 2 anos e meio, né?
O meu mais velho vai fazer 7 anos agora. Então, ele está saindo dessa... ele está em fase de transição, né? Da primeira infância, que a gente chama, que é até os 7 anos. É o primeiro setênio. E, assim, eu já noto essa diferença, né? O quanto antes, ele ainda continua com a imaginação, nossa, muito, assim, é muito, muito legal. Mas ele está começando a entrar na fase, né? E aí está outra fase de desenvolvimento infantil que a gente precisa usar ao nosso favor, que entra na fase ali dos 7 aos 10 anos de idade, a criança ela começa a ser mais racional. Ela começa a ter interesse em como que as coisas funcionam, o porquê das coisas, né? Então, por que eu preciso comer brócolis? Por que eu preciso comer carne? E daí, nessa fase, já sai um pouco das histórias, onde a gente pode usar muito personagens, coisas que as crianças gostam, músicas, historinhas, né? Montar coisinhas no prato ali. A gente, quando a criança chega ali na fase dos 7 aos 10 anos, a gente já pode usar, trazer ela para ela entender mesmo. Não, olha, claro que a gente não vai usar termos muito técnicos, mas a criança começa a se interessar, né? Ela começa na escola a aprender sobre ciências, sobre como que o corpo funciona, né? Então a gente pode dizer, olha, filho, é importante comer carne, ou para quem é vegano, vegetariano, enfim, é importante a gente comer certos alimentos que vão trazer proteína para o nosso corpo, porque eles formam os nossos músculos, eles formam as nossas células. Consegue entrar mais, continua ainda lúdico, né? Não é para tu dar muitas informações, mas começa a entrar numa fase assim que a criança ela já começa a entender mais, né? E daí a gente pode usar isso a favor da alimentação também. E quando eu falo assim, tem crianças que ficam muito seletivas, né? Então, assim, é comum lá nos 2 anos a criança apresentar os primeiros, as primeiras recusas alimentares. E se a gente não lida bem nessa fase, quando chega os 5, 6, 7 anos, se a gente, né, não soube lidar lá no início, a gente só está piorando essa questão da seletividade alimentar. E daí a criança fica extremamente exigente, e daí a gente começa a exigir dela também coisas que ela não está preparada, né? E daí, é uma bola de neve, sabe? E daí a gente fica naquela assim, meu Deus, o que que eu faço agora com meu filho? A gente fica desesperada, né? Porque ele começa a trazer mais desafios. As fases da criança, para os pais, vai ficando cada vez mais desafiadora mesmo. Porque a criança, ela começa agora a querer discutir, ela fala, ela expressa o que ela pensa, o que ela sente, né? Então, às vezes, eles vêm com coisas assim que a gente fica, meu Deus, e agora o que eu falo nessa situação? Né? O que eu faço? Então, assim, a gente precisa ter uma base muito boa, mas o que que acontece? Às vezes vem mães me procurar assim, né? Ah, já tá ali, a criança já tá com 7, 8 anos de idade e tá nessa fase de seletividade, de recusa alimentar. E daí eu falo para elas, né? Olha, não adianta a gente chorar pelo que não fez ou o que aconteceu nas fases anteriores. A gente precisa entender o que aconteceu, né? É importante a gente fazer esse resgate, mas a gente não consegue voltar no tempo. Então, o que que a gente pode fazer daqui para frente? E daí a gente começa a investigar, né? Investigar o como que a mãe lida com a alimentação, como que era a alimentação da mãe quando era criança, porque, né, da mãe, do pai, enfim, das pessoas que estão cuidando, né? Porque isso reflete muito na alimentação e como que tu vai oferecer os alimentos para o teu filho também, né? Então, a gente começa a ver tudo isso, né? E quando eu falo assim que a gente não pode olhar a criança como um ser isolado na família, ela faz parte da família. Então, a gente precisa ver todo o entorno, né? E entender que a criança
Rafa, voltou. Ótimo. Então, assim, eu vinha falando, né, que a criança, ela tem um ritmo diferente da gente. Então, hoje mesmo eu abri caixinha de perguntas, né, no meus stories, e uma mãe comentou assim, ah, o meu filho enrola muito para comer. E chega uma fase mesmo, né, que a criança, ela se distrai muito. Ali por volta dos 7 anos, né, 6, 7 anos, 8 anos, a criança se distrai muito facilmente. Muito, assim, ó, ela vê um vento lá fora, ela vai lá pro fundo, sabe? E daí, assim, tudo para ela é Viagem. motivo de enrolação. Aí parece que a criança tá, ai, se enrolando para comer. E a gente fica na nossa pressa, porque às vezes a gente tem horário para sair de casa, a gente tem Compromisso. afazeres, né? Compromissos, enfim. E daí a gente fica naquela, né? Vamos, come, filho, come. Fica só enrolando. Né? Então, nesse momento, a gente precisa usar aí também da disciplina positiva, e nessa fase de 7 anos, a criança já entende bem e a gente pode fazer muitos combinados com a criança. Então, assim, nessa fase dos 7 aos 10, a criança ela gosta muito de desafios, de jogos, de brincadeiras com regras. Então, né, na fase do desenvolvimento dela, assim, é muito legal que daí a gente consegue trazer mesmo jogos para isso, né? E a gente fazer jogos de alimentação, então, assim, fazer desafios, ter ali um quadrinho, pede para ela te ajudar a desenhar um quadrinho de rotina, para ela entender, né? Para a criança entender que as coisas têm horário para acontecer, que cada fase do dia precisa acontecer alguma coisa para vir a próxima fase, né? Então, trazer esses desafios e trazer a criança para montar isso junto contigo, né? A criança já vai ter a capacidade, até um pouquinho antes ali, a partir dos 5 anos já dá para a gente começar a trazer ela para montar uma rotina junto com a gente, mas ali nos 7 aos 10 ela entende muito mais e ela vai dar opiniões também, né? Então a gente pode usar isso para melhorar a alimentação também, né? A Porque nosso ela vai favor, entender que verdade. existe uma rotina, que existe um passo a passo para a gente fazer as coisas, existem regras. Então você pode questionar com ela, né? Dar opções e pedir para ela escolher dentro das opções que você pré-definiu. Não é a criança escolhe o que ela quer fazer. Não, você vai dar as opções e ela vai escolher dentro daquilo que para você é possível, né? Então, a gente dá voz para a criança dentro de limites, porque Sim, sim. senão também a gente acaba sendo extremamente permissivo e isso não é legal, né? Então, assim, é muito fantástico a gente estudar sobre todas essas fases de desenvolvimento, porque a gente consegue usar isso ao nosso favor, né? Então, eu tenho um curso online de introdução alimentar que fala exatamente assim, ó, o que a gente deve esperar em cada momento, como que deve ser feita uma introdução alimentar, que a criança tenha ali a possibilidade de ela desenvolver esse aprender a comer, né, de forma tranquila, de forma gostosa, divertida. Então, eu tenho esse curso de introdução alimentar. Logo, logo tem uma novidade surgindo aí, né? Vou lançar um grupo de desafios para crianças um pouquinho maiores, então, acima de 3 anos, para a gente trabalhar o lúdico, né? Então, toda essa parte ali que eu comentei, né, do desenvolvimento da criança, que ela está no mundo das histórias, no mundo do faz de conta. Então, eu vou lançar um grupo de acompanhamento que vai exatamente nessa fase, né? Então, como a minha intenção, né, nesse grupo é ajudar as mães, ajudar os pais aí a entender essa fase e usar isso para melhorar a alimentação, né? Então, eu estou Maravilha. ainda terminando de elaborar, né, todos os passos a passos, assim, mas vai ser bem interessante.
E para crianças, independente da idade, assim, eu faço acompanhamento nutricional, faço atendimentos online, né? Então, a gente vê toda essa questão de como que está a alimentação da família, estratégias. Eu não trabalho com cardápios fechados, porque eu acho que Ótimo. em muitos momentos isso não cabe, né? Poxa, se a criança é uma criança que não come nada, de que adianta eu montar um cardápio Específico, é e verdade. como é que vai botar isso em prática, né? Então a gente trabalha lá desde o início, trazendo as brincadeiras, então a gente aproxima a criança por meio de brincadeiras para depois ela se interessar pela comida, né? E Sim. todos essas minhas abordagens estão baseadas nessa questão da disciplina positiva, de entender a criança como um indivíduo, de respeitar as fases de desenvolvimento, de favorecer para os pais, né, para os cuidadores, momentos onde eles também se enxergam a importância, né, de eles estarem bem para eles passarem isso para as crianças. Então, é bem interessante assim a forma de ver como um todo, né? E eu gosto muito eu sempre tenho parcerias assim com pessoas que estão, né, como você que trabalha com a nutrição holística, já fiz E parcerias também com outras nutricionistas que trabalham essa questão integrativa, né? Então é bem interessante isso. e aí, meninas e cerejinhas, maçãs vermelhas, comecem a seguir a Rafa, mamães aí de plantão, vovós e os responsáveis aí pelas crianças, os papais, sigam aí a Rafa. Ela está com um projeto, um desafio muito lindo, né, Rafa? Uma proposta, né, dentro da nutrição, como ela já tem explicado, né, desse desenvolvimento, dessa questão, de fato, do cuidado. Então, começam aí a seguir a Rafa, tá bom? Ela sempre posta muitos conteúdos para as crianças, estratégias específicas para cada momento, para cada fase. É muito lindo, viu? Por isso que Obrigada, eu fiz Zama. questão de trazer hoje, em especial aí para o Dia das Mamães. Então, fica o meu agradecimento aqui, né, pela oportunidade. É um assunto que eu amo falar e se deixar eu fico falando a noite inteira aqui. É Mas eu verdade. quero agradecer todo mundo que acompanhou, né? Convidar aí quem é já meu seguidor que siga também a Zama, Elisama Veloso, que ela traz também sempre profissionais muito capacitados e os bate-papos, as lives são bem interessantes, a gente pega muito aprendizado. É bem legal seguir o trabalho dela também. Zama, se tu puder falar um pouquinho, né, da tua linha de trabalho também para pessoal que está aqui, que é meu seguidor e também possa te acompanhar, né? Sim, então, eu trabalho com a visão holística, né? O que é a nutrição holística? É justamente trabalhar como um todo, o todo em todos os sentidos falando, como eu já falei um pouco aqui, né? Então, o cuidado com o corpo, assim como a mente e o espírito. Então, a gente somos três em um, né? Precisamos ser completos, ser plenos, e a plenitude vem daí, né? Dessa conexão, dessa do cuidado, né? Da mente principalmente, do cuidado do corpo, da alimentação. Então, quando fala alimentação, qual seria a alimentação holística? É trabalhar com o alimento como um todo, tem estratégias também para usar tudo. Tem gente que descarta, né, as cascas dos alimentos, por exemplo. Então, assim, é possível sim o reaproveitamento dos alimentos, né, como um todo, porque na maioria das vezes os maiores nutrientes estão na casca. Então, tem esse objetivo também de lidar com uma refeição completa. Lembra muito a nutrição funcional, né? Tratando o alimento como um medicamento, vamos dizer assim, porque o alimento é sim a cura,
né? Então, a partir do momento que a gente cuida da nossa saúde com os alimentos naturais, os alimentos da terra, não precisamos usar medicações, não é isso? Então, se tiver com a dorzinha de cabeça, bebe água, tenta passar ali, tenta distrair a mente, para que não venha ter essa ingestão, né, dos fármacos, das drogas, que são drogas, né, os fármacos, os medicamentos. De alta instância, sim, é necessário, claro. E se alguém tem alguma patologia específica, não estamos falando nesse sentido, mas estamos falando no sentido global. Então, sempre acolher todo o alimento. Então, essa proposta aí vem da nutrição holística também, e tratando no sentido da Rafa, como ela falou, aí a mãe, o filho, né, a avó, o filho, as tias, pais, quem cuida das crianças, e tratar toda a família, né? Como a Rafa falou, você mudando, você tendo uma atenção na alimentação correta do teu filho, você vai mudar a sua também. Então, é nesse contexto que vem aí unir, né, a família, unir todo o sentido, né, essa conexão. Tem alguma pergunta, gente? Conexão, é bem isso, né? É a gente se conectar com a gente mesmo e a gente se conectar com a criança que está ali, né? Que a gente é responsável por aquela criança. Então, acho que essa é a palavra, assim. Olha aqui, Rafa, essa Nutri só convida as férias. Olha aí. Tá vendo? Obrigada. Cada quinta aí, e eu dou, a maioria são Nutris, né? Tem outros profissionais, mas eu sempre prezo minhas amigas Nutris. É isso aí. Se tiver alguma pergunta, gente, manda. Eu acho que foi bem completo, bem pleno, que nem teve pergunta praticamente, né? Eu acho que só foi comentário mesmo. Rafa, então, tá de se alguém parabéns. tiver dúvidas, que às vezes o pessoal fica com vergonha, né, de colocar dúvidas, mas enfim, pode me chamar no direct, né? Se não quer se expor, não tem problema, pode me chamar no direct, estou sempre respondendo, né? O pessoal que pergunta e acompanhe então, né, o meu trabalho ali, que eu sempre posto dicas, sempre posto estratégias, né? Não são simples dicas, são estratégias mesmo de como botar em prática, sabe? Para ver o negócio acontecer mesmo, mudar aí a forma como você e seu filho se relacionam com os alimentos. Verdade. Pronto. E quero desejar também. Já coloco ali. Eu quero desejar também um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui, né? Acho que minha mãe também está me acompanhando aqui. Então, um feliz Dia das Mães para todos. Eu vou colocar o meu arroba aqui. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí, cerejinhas, maçãzinhas. Pronto, aí, galera, começa a seguir a Rafa, tá bom? Para melhorar aí o comportamento dos seus bebês, dos seus filhos, né? Nas perguntas, na enquete também, teve uma mãe que falou que é tranquila, aí eu dei parabéns, né? Então, sim, tem mães que têm esse comportamento, que a criança não dá tanto trabalho, mas na maioria das vezes, né, Rafa, tem, de fato, uma dificuldade. Olha aí, sua verdade, essa é a minha mãe, querida. Olha aí. Te amo, mãe tá aí também. Feliz Dia das Mães, antecipado. Mas o Cisa, essa questão, né, de que às vezes a alimentação da criança é tranquila, tem muita gente que fala assim, teu filho, que sorte que tu tem, né, que teu filho se alimenta bem. Às vezes não é sorte não, é a forma como você tá lidando, como você tá agindo ali que tá propiciando, né, esse momento tranquilo das refeições. Comportamento. Então vai muito de como que a gente lida, né, para passar essa tranquilidade para a criança também e a gente ter esse retorno da criança. Mas então é isso, gente. Prazer, muito obrigada. E vamos continuar aí nessa conexão, nessa interação, que a sua área é esplêndida, é perfeita. Eu amo, eu estava lembrando hoje, né, das minhas meninas, meus queridos, que eu ia até contar uma experiência, mas o horário não cabe, depois a gente conta, de algumas crianças que eu atendi na época, muito linda, é muito fofo, gente, não tem coisa melhor. Saber que a gente
E a gente planta a sementinha agora, né? E a criança vai colher isso no futuro, é muito legal mesmo. É verdade. Tem Nutri só de bebês mesmo, né? O Natal, né, Rafa? É a coisa mais Sim, fofa, gente. Eu amo, eu sou amante dessa área. Mas é isso mesmo. Então, até uma próxima. A gente vai voltar aqui, sim, com né? certeza. E se conectem aí com a Rafa também, viu, mamães? Foi um prazer. Sejam todos bem-vindos e agradecemos muito o carinho de cada um, tá bom? A mamãe Muito Rafa, obrigada. meus parabéns pelo dia lindo no próximo domingo. Feliz dia. Obrigada. E a todas as mamães aqui também, tá bom? Bora fazer só uma selfie para Vamos. finalizar? Deixa eu ver aqui um ângulo. Mulheres. Pronto, então tirem aí Aí. também. Coloca a hashtag, coloca Quintas com a Nutri, posta lá e marca a Rafa também. Posta nos stories. Um É abraço. isso aí. Muito feliz por esse Beijo, momento. gente. Até Beijo. mais. Até mais.